As histórias que a gente conta têm um poder gigantesco. Elas podem oprimir, mas também podem empoderar. Nesta nossa análise, a gente vai mergulhar em como isso se aplica na prática às experiências de professoras e professores LGBTQIA+, aqui no Brasil, olhando para narrativas que tentam quebrar o que se chama de história única. E para começar, essa frase da escritora Chimamanda Ngozi Adichie, nossa, ela diz tudo, né? A palavra-chave aqui é dignidade. E as narrativas que a gente vai ver mostram exatamente esses dois lados da moeda, o que quebra e o que conserta essa dignidade. Então, este é o nosso percurso hoje, tá? A gente vai começar entendendo o problema da tal história única, depois ver como ele aparece na forma da norma e da máscara, sentir o peso da violência, descobrir a força da coragem da verdade e, por fim, pensar juntos um caminho para um equilíbrio de histórias. Bom, o ponto de partida para toda essa nossa conversa é esse conceito da Chimamanda Adichie, o perigo de uma história única. A ideia é que quando a gente reduz uma pessoa ou um povo inteiro a uma só narrativa, a gente cria estereótipos. E o perigo dos estereótipos não é que eles sejam mentirosos, mas sim que eles são incompletos. E isso faz toda a diferença. Para a gente entender isso na prática, a própria Adichie conta uma história ótima. Quando ela foi para os Estados Unidos, a colega de quarto dela só conhecia a história única da África, aquela de catástrofes, sabe? E ela ficou chocadíssima ao descobrir que a Adichie falava inglês super bem e ouvia Mariah Carey. Ela esperava uma música tribal. É exatamente isso que o estereótipo faz. Ele simplesmente apaga a complexidade do que é real. E isso não é uma ideia distante, não. Aqui no Brasil, uma história única, bem específica, tem sido contada sobre a comunidade LGBTQIA+. A pesquisa que baseia a nossa análise mostra que essa narrativa reduz essas pessoas a algo vulnerável, pecaminoso, uma vergonha que precisa ser escondida. E isso vai moldando a visão de todo mundo, inclusive a da própria pessoa, desde cedo. Agora, vamos mergulhar num lugar bem específico onde essa história única atua com muita força. A escola. É a norma cis-heteronormativa, um padrão que tem raízes históricas bem profundas e que acaba forçando muita gente a usar uma máscara para conseguir sobreviver. Essa palavra, cis-heteronormatividade, pode assustar um pouco, mas a ideia por trás dela é bem simples, na verdade. É a suposição, quase sempre invisível, de que ser hétero e cisgênero é o padrão, o normal. Já parou para pensar como tudo à nossa volta parte desse princípio? Qualquer coisa que saia dessa caixinha é vista como um desvio. E essa norma comanda as instituições, principalmente as escolas. E olha, isso não é de hoje não. Desde 1530, um tratado do Erasmo de Roterdão, que virou manual escolar na Europa, já ensinava que menino não podia ter um andar lânguido, porque isso era próprio dos efeminados. Essa linha de pensamento continuou no século XX, com a medicina e a lei tratando a homossexualidade como doença ou crime. E chega até hoje, no século XXI, com movimentos que criam pânico moral e perseguem docentes. E qual o efeito prático disso tudo, de crescer com essa pressão toda nas costas? A pesquisa usa uma metáfora muito forte, inspirada em Frantz Fanon, Pele Bicha, Máscaras Heterossexuais. É uma tática de sobrevivência. A pessoa se vê forçada a esconder quem é, a interpretar um papel que se encaixa na norma, simplesmente para não sofrer violência. E essa violência não é só uma ideia, não é só simbólica. A imposição dessa história única tem consequências reais, palpáveis e muitas vezes devastadoras na vida de professores e professoras. A pesquisa traz uns casos que, sinceramente, são de cair o queixo. Em Criciúma, um prefeito usou as redes sociais para demitir um professor por passar um clipe com temática LGBTQIA+, chamando isso de viadagem. Em Campo Grande, uma professora trans virou alvo de uma campanha de ódio puxada por políticos porque se vestiu de Barbie para uma atividade na escola. São ataques públicos que validam a perseguição. E por trás dessas manchetes tem um medo diário, real. Escuta só o que o professor Clóvis compartilha. Ele descreve um estado de alerta constante. Não é um medo abstrato, é um medo de verdade, de todo dia, de ser assassinado no seu lugar de trabalho. Essa é a realidade que a história única cria. Mas olha, a história não acaba aqui, na dor e na opressão. Agora a gente vai ver a virada de chave, um momento crucial que a pesquisa mostra como um ato de resistência e de empoderamento, a coragem da verdade. E esse ato de resistir, de se colocar no mundo, tem nome. É um conceito do filósofo Michel Foucault, a coragem da verdade. E não é só sobre falar a verdade, é sobre viver essa verdade.
É quando a sua vida e o seu discurso andam juntos, mesmo que isso traga riscos. É um jeito de desafiar o poder e de provocar a mudança de verdade. Para a gente entender essa transformação na pele, a professora Grazi descreve perfeitamente como era antes. O escudo, o medo de se expor, de se machucar. Ela ouvia piada, comentário e se fechava para não gastar energia, para sobreviver. Era a vida por trás da máscara. E este é o depois. A transformação é nítida. Ela fala em libertação, beleza, gostosura. Ao abraçar a coragem da verdade, a experiência de estar na escola muda d'água para o vinho. De um lugar de medo, vira um espaço de afirmação. É uma mudança total de perspectiva. E o mais incrível é que essa atitude não ajuda só o professor. A professora Grazi sacou isso quando alunas começaram a procurar por ela para pedir conselho. Ela entendeu que estava virando uma referência, sabe? Aquele exemplo que ela mesma não teve quando era mais nova. A coragem de um cria um impacto em todo mundo. Certo. Então a gente já entendeu o problema, viu a resistência, mas como é que se quebra esse ciclo de vez? A parte final da nossa análise mostra justamente o caminho para construir ativamente o que se chama de equilíbrio de histórias. E a ferramenta para isso é um conceito lindo da gigante Conceição Evaristo, a escrevivência. E isso é bem mais do que só escrever sobre a própria vida. É o ato de transformar a experiência pessoal em escrita, fazendo disso uma ferramenta política, para que vozes que sempre foram silenciadas possam contar suas próprias histórias e, com isso, mudar a história com H maiúsculo. Então, o caminho começa a se desenhar, né? Fica bem mais claro. Primeiro, tem que reconhecer a história única e o estrago que ela faz. Segundo, rejeitar as máscaras que ela nos força a usar. Terceiro, praticar a coragem da verdade no dia a dia. E, a partir daí, construir ativamente um novo equilíbrio de histórias. E essa construção, como diz o professor Clovis, não é um caminho solo, é coletivo. Ele fala em se aquilombar, em se ajudar. O objetivo não é só a libertação de cada um, mas construir um futuro melhor para a próxima geração, para que não precisem passar pelas mesmas dores. E com isso, a gente fecha o ciclo. Lembra da frase da Chimamanda Adichie, lá no comecinho? O problema da história única não é só que ela cria intolerância. O problema é que ela rouba a dignidade. Por isso, o ato de contar e de ouvir muitas histórias, de criar um equilíbrio, é um ato de reparação. Para a gente fechar, fica aqui uma provocação, uma pergunta para a gente levar daqui. A história única não está só nas grandes estruturas. Ela aparece nas nossas conversas, na mídia que a gente consome, nas piadas que a gente ouve. A questão é, como é que a gente pode, no nosso dia a dia, ser um agente na quebra desses estereótipos e ajudar a construir um mundo com um verdadeiro equilíbrio de histórias?